Olá, o meu nome é Elaine Abreu e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o totalitarismo da Itália. O que foi o totalitarismo? Quando aconteceu? Como aconteceu? E quais são os seus principais líderes e suas principais características? Essas são perguntas que nós vamos responder durante essa aula. O meu nome é Elaine Abreu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixe aqui o seu comentário. A palavra fascismo está ligada a um fenômeno histórico ocorrido entre os anos de 1922 e 1945 na Europa. O fascismo se opõe às chamadas democracias liberais e ao regime socialista soviético. Por sua grande força no período, o fascismo influenciou o pensamento político de diversos países. O fascismo nasceu na Itália. Uma das principais fontes do pensamento fascista foi o nacionalismo, que se desenvolveu no século XIX. Entre muitos pensadores, a ideia de que era necessário reviver as glórias da Itália, cujo auge havia ocorrido nos tempos do Império Romano. Ao fim da Primeira Guerra, o povo italiano sofria com as crises econômicas, já que, embora estivesse do lado vencedor do conflito, não havia alcançado benefício algum. Pelo contrário, as perdas foram enormes, o desemprego era grande. Diante dos problemas, o movimento operário, inspirado em ideias socialistas, articulavam-se para conseguir melhorias. Assim, aumentaram as greves e manifestações, o que causava insegurança nas classes médias e altas. Os partidários fascistas começaram a se utilizar de ações agressivas contra todos os adversários. Visto que tais ações não foram combatidas pelo governo, os fascistas ganharam mais força. O plano de Mussolini, a partir de então, foi chegar ao poder. A estratégia de Mussolini foi pressionar o rei Vítor Emanuel III, realizando uma grande marcha de fascistas que ficou conhecido como Marcha sobre Roma, em outubro de 1922. Os militares fascistas, chamados de Camisas Negras, invadiram a capital italiana, o que mostrou a força de Mussolini. Diante dessa expressão de poder, o rei optou por convidar Mussolini a fazer parte do governo como primeiro-ministro. Mussolini contava com o apoio de diversos setores da sociedade, principalmente os mais ricos, representados pelos proprietários de terras, de indústrias e de comércio, que temiam o avanço das ideias socialistas. Um governo autoritário como o que foi proposto por Mussolini certamente seria um freio às reivindicações operárias. Entre 1925 e 1928, Mussolini conseguiu construir um governo ditatorial, que acabou com os partidos políticos e com a liberdade de imprensa. Mussolini se tornava assim o Dulce italiano. A palavra dulce deriva do latim e significa condutor. Em 1929, Mussolini conseguiu assinar o Tratado de Latrão com o Papa. Por meio do acordo, foi reconhecida a soberania da Igreja Católica sobre o Vaticano, o que resolveu problemas entre Igreja e Estado. Mussolini, assim, conseguiu um grande aliado, o Papa. Os regimes totalitários de direita eram antidemocráticos, anticomunistas, nacionalistas e militares. A guerra era entendida como demonstração de poder e os exércitos eram bastante valorizados. Dessa forma, havia um incentivo às ideologias expansionistas, que previam a conquista de outros territórios. Outra característica importante dos regimes totalitários era o forte idealismo que valorizava a força, o heroísmo e a dedicação à pátria. A emoção voltada aos interesses da pátria era uma forma de combater a razão que marcava a sociedade industrial. Assim, os interesses individuais deviam se submeter aos interesses do Estado, personificado na figura de um líder. Na Itália, esse líder foi Mussolini. Já na Alemanha, Hitler. O governo fascista buscava incutir na população italiana a ideologia do regime e, para isso, usou estrategicamente os meios educacionais. Desde pequenas, as crianças eram cercadas pela ideologia fascista, com ensinamentos nacionalistas e de exaltação ao regime. O rádio e o cinema foram bastante utilizados pelos fascistas, que difundiram seus pensamentos em todo o país. Os intelectuais e artistas que aderiam ao regime eram premiados com cargos e dinheiro. Opor-se a Mussolini era extremamente arriscado. Em relação à política externa, os planos expansionistas de Mussolini ficaram evidentes em 1935,
quando o exército italiano invadiu e conquistou a Etiópia, com a intenção de consolidar um império colonial e aumentar sua popularidade. A agressividade externa italiana seguia um caminho sem volta que colocou o país na Segunda Guerra Mundial.